Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Estamos aqui para explorar juntos um tipo de questão que, olha, aparece bastante no Enem, viu? Principalmente na prova de inglês. Aquelas de interpretação de texto com letras de música, né? Exatamente. E para guiar a gente, vamos usar uma análise muito interessante feita pela professora Vivian, da Neo Cursos, lembrando, é Neo Cursos, e a equipe dela. Uma análise bem focada, né? Isso. A base é uma canção que aborda um tema, assim, denso. Fala sobre ódio, medo, divisões. Barreiras, né? Aquelas que se criam entre as pessoas. Às vezes invisíveis, às vezes nem tanto. Pois é, a música toca nessa ferida. E o interessante na abordagem que a professora Vivian desenvolveu é como ela foca na maneira como a linguagem, ali na letra, não só descreve esse cenário todo, mas também aponta uma saída, sabe? O ponto central que a gente vai desvendar aqui é a função de uma expressão bem específica nesse contexto. Daquelas que, se a gente não prestar atenção, pode mudar toda a interpretação. Perfeito. Então, nossa missão aqui é seguir os passos dessa análise da Neo Cursos, entender a mensagem da música através dessa lente e, o mais importante para quem está na maratona do Enem, Sacar como identificar a resposta certa. exato, numa questão de múltipla escolha que explore justamente esse ponto. Preparados? Vamos começar? Vamos lá então. Ok, vamos lá então. O ponto de partida dessa análise, que a professora Vivian fez, é a ambientação que a música cria, o clima dela. Sim. É descrito um cenário onde o ódio e o medo se tornaram comuns, quase a parte da paisagem, né? A letra usa uma imagem forte, falando em construir muros, tijolo por tijolo, no original, brick by brick. Isso já dá uma ideia de algo progressivo, assim. Sim, uma separação que vai acontecendo aos poucos, né? É uma metáfora visual muito eficaz. Total. Sugere não só barreiras físicas, mas as emocionais, as ideológicas que vão se solidificando ali. E a análise ressalta que a letra não para por aí, na descrição desse isolamento. Ah, tem mais. Tem. Ela menciona explicitamente o potencial de conflito com outra imagem bem impactante. Polishing the Bombs of Holy War. Nossa, polindo as bombas da Guerra Santa. Exato. Ou seja, polindo as bombas da Guerra Santa é uma expressão que carrega um peso enorme, né? Sugere uma preparação para um conflito justificado por razões, assim, supostamente sagradas. Uau, é bem pesado mesmo. Mas pelo que eu entendi da análise que a gente está seguindo aqui, a música não fica só nessa constatação meio sombria, certo? Ela propõe algo mais. Exatamente. É aí que tá a beleza da coisa. E o ponto central da análise feita pela equipe da Neo Cursos. É o contraste que a letra estabelece. Contraste. Como assim? Depois de pintar esse quadro de divisão, de potencial violência, ela introduz uma alternativa. E é justamente na forma como essa alternativa é introduzida que mora o segredo para decifrar a questão do Enem que essa análise aborda. E imagino que seja aí que entra a tal expressão-chave que a gente mencionou no início. Qual é ela e como a análise da professora Vivian desvenda isso? A expressão é instead of. A análise foca num trecho crucial que diz algo como, deixa eu pegar aqui, so maybe we should love somebody instead of polishing the bombs of holy war. Certo. Traduzindo livremente, então talvez devêssemos amar alguém em vez de polir as bombas da Guerra Santa. É isso? Isso. E a questão que a análise destrincha pergunta basicamente, o que essa expressão instead of está fazendo aí? Qual a ideia que ela introduz? Entendi. E numa prova como o Enem, as opções provavelmente tentariam confundir, né? Imaginam algo tipo... Com certeza. Poderiam sugerir que instead of tá ali para reforçar a ideia da guerra ou para descrever a causa do ódio, ou talvez focar no aspecto religioso por causa do Holy War. Como a análise direciona o raciocínio para não cair nessa? Então, a chave, segundo essa análise da Neo Cursos, está no significado literal e na função do instead of. Em português, a gente traduz como em vez de ou ao invés de. Certo. Essa é uma locução, né, prepositiva que indica a substituição, a alternativa, uma escolha entre duas coisas. E a estrutura que a letra usa deixa isso bem claro. Como assim a estrutura? Olha só, a gente tem uma ação sugerida, amar alguém, e outra ação, polir as bombas. O instead of é a ponte que conecta as duas, mas indicando que uma deve acontecer no lugar da outra. Ah, então não é uma adição, tipo amar alguém e polir as bombas. Não, Nenhuma explicação, é uma troca mesmo. Uma coisa em vez de outra. Faz sentido. precisamente. A análise argumenta que a função da expressão aqui é introduzir uma alternativa clara. A letra não diz, vamos amar alguém e também polir as bombas. Ela diz, vamos amar alguém ao invés de polir as bombas. Tá. Portanto, a ideia introduzida por instead of é a de uma substituição de comportamento ou de foco. Deixar de lado a preparação para o conflito, que está simbolizada ali por polir as bombas, e adotar uma postura de amor, de cuidado. Que é o amar alguém. E depois a letra até reforça, né? Com aquele maybe we could care a little more. Isso. Talvez pudéssemos nos importar um pouco mais, tudo na linha da alternativa. Entendi. Caramba, isso muda tudo na interpretação daquele trecho específico. Então, voltando para as possíveis opções de uma questão Enem que a análise considera. Se uma opção dissesse que instead of descreve o cenário de conflito, tipo uma opção B, estaria errada por essa lógica? Exato, porque a expressão, na verdade, aponta para fora do conflito, para uma alternativa a ele. E da mesma forma, se outra opção, sei lá, uma opção C,
sugerisse que a expressão detalhe aquela rotina de isolamento dos muros, também não bateria. Não bateria. O foco do instead of é na ação que substitui a preparação bélica. Não é na descrição do isolamento em si, que veio antes. Entendi. E mesmo falando em bombas e guerra santa, se uma opção, digamos D, focasse só na perspectiva bélica, ou uma E no cenário religioso, também não capturaria a função principal da expressão naquele contexto específico, que é propor a troca. A menção à guerra, à religião, faz parte do cenário, claro, mas o instead of serve para apresentar alternativa a esse cenário. faz todo sentido. Por isso, a análise da Neocursos conclui que a opção que melhor descreve a função de instead of ali seria algo como introduzir uma mudança de comportamento ou propor uma alternativa. Geralmente a opção A nas provas, né? Ah, sim. A expressão é o marcador linguístico que sinaliza essa virada, essa proposta de trocar uma atitude destrutiva por uma construtiva. Polir as bombas vira essa metáfora para focar no ódio, na divisão. E amar alguém representa a conexão, a empatia. Exato. E o instead of é a dobradiça que permite essa substituição na letra. Muito bom. É como se a música montasse um problema e, nesse ponto, usasse essa expressão para dizer, ok, esse é o problema, mas, em vez de continuar nesse caminho, que tal esse outro aqui? É um recurso da língua poderoso para sugerir uma solução sem impor nada, né? E aí reside uma dica de ouro para o Enem, muito bem destacada nesta análise da professora Vivian, a importância dos conectores. Ah, sim. Aquelas palavrinhas de ligação. Isso, palavras e expressões como instead of, however, therefore, although, because, enfim. Elas não estão ali por acaso, né? São como as placas de trânsito do texto. Boa analogia. Elas indicam a direção do argumento, as relações entre as ideias, oposição, causa, consequência, adição, alternativa. Dominar o reconhecimento e a função desses conectores é fundamental para a interpretação correta. Ou seja, não basta só saber o significado das palavras soltas. Tem que entender como elas se conectam para construir o sentido geral do texto. E essa análise da música ilustra isso de forma bem prática. Perfeitamente. O trabalho da professora Vivian e da equipe dela mostra como um olhar atento a um elemento aparentemente pequeno, como o instead of, pode destravar a compreensão da mensagem central de um trecho. E, consequentemente, levar a resposta correta na prova. Exato. Muitas vezes, a dificuldade nas questões de inglês do Enem não está nem num vocabulário super complexo, mas sim em perceber essas relações lógicas que os conectores estabelecem. É entender a engenharia da frase, sabe? Como as partes se encaixam para criar o significado. Fica claro, então, que analisar a função da palavra no contexto é mais importante do que só a tradução isolada. Instead of significa em vez de sim, mas a função ali é propor uma mudança, apresentar uma escolha. E essa análise específica serve como um ótimo treino para essa habilidade. Identificar o cenário negativo construído no início, ódio, medo, muros, bombas, e depois perceber como o instead of funciona como um ponto de inflexão. Que introduz a ação positiva, a amar, importar-se como uma alternativa viável e desejável dentro da lógica da canção. Exatamente. É interessante como duas palavrinhas podem ter um impacto tão grande na mensagem final, né? Isso reforça a necessidade de uma leitura atenta, analítica, não só para o inglês, mas para todas as áreas da prova, na verdade. Sem dúvida. E essa habilidade de análise estrutural do texto, de perceber como os elementos linguísticos constroem o sentido, ela é transferível. O que se aprende analisando a função de um conector, em inglês, ajuda a entender a argumentação em português, a lógica em textos de história, de filosofia. É um treinamento do olhar crítico sobre a linguagem. Então, resumindo o aprendizado que a gente tira dessa análise detalhada da Neocursos, em textos como letras de música, que às vezes parecem mais soltos, a estrutura e a forma como as ideias são conectadas são cruciais. A expressão instead of foi a chave identificada aqui para entender a proposta de mudança de atitude na canção. Exato. E para quem está se preparando para o Enem, fica o reforço. Não basta ler, é preciso analisar a estrutura, identificar esses marcadores discursivos, conjunções, advérbios, preposições com função lógica e entender o papel deles no texto pode ser o diferencial para acertar questões que parecem difíceis à primeira vista. Como essa, por exemplo. Sim, este exemplo da análise da canção Holy War é uma demonstração clara disso. A dica final, então, é: fiquem de olho nos conectores. Eles são pistas importantes sobre como o texto está organizado e o que o autor quer dizer. De verdade. Com certeza. E só para deixar uma semente para reflexão, sabe? Partindo dessa análise focada na letra. Manda. A música sugere uma mudança de comportamento individual, né? Amar alguém em vez de polir bombas. Pensando mais amplamente como essa mesma ferramenta, a linguagem, pode ser usada de forma consciente para construir pontes e não muros. Boa pergunta. Em situações de conflito social, cultural, ou mesmo nas nossas relações do dia a dia. De que outras maneiras as palavras podem ser escolhidas e organizadas para promover o entendimento, a empatia, ao invés da divisão. Fica aí a provocação. Excelente reflexão para fechar. A linguagem como ferramenta de construção. Muito bom. Com isso, então, encerramos nossa conversa. Esperamos que essa exploração inspirada na análise da professora Vivian da Neocursos e sua equipe tenha sido útil e clareado as ideias para a preparação para o Enem. Tomara que sim. Até a próxima.